Bom dia a todos, o meu nome é Renato Soares, mais um tema do dia na relação do 00. Hoje temos connosco o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar o que se segue para a seleção portuguesa na caminhada até o Mundial 2026. Luís, começo por te perguntar, em três meses decide-se o apuramento, começamos agora com duas deslocações, isto é melhor ou pior para a seleção portuguesa? Complexo, porque jogar fora nestes dois jogos em que a Arménia acredito que não terá a ambição de chegar de uma forma realista, de chegar ao Mundial, mas a Hungria sim, e portanto dois jogos fora torna aqui o cenário um bocadinho mais complexo. Claro que os 6 jogos vão ter que ser feitos, e portanto 3 em casa, 3 fora, mas o facto de ser aqui um duplo compromisso, com viagens pelo meio, traz uma dose adicional de delicadeza. Portugal é favorito nos dois jogos, a meu ver. O jogo na Hungria também, na teoria, vai ser bem mais complexo do que o jogo na Arménia, embora o histórico na Arménia não seja nada famoso, mas se calhar se pudesse escolher, e tendo em conta que há aqui um intervalo de 3 dias apenas, seria melhor Portugal fazer um dos jogos em casa. Portugal, desde logo, fez uma preparação diferente, não foi na véspera, já foi ontem, portanto estamos a gravar na sexta-feira, foi 2 dias antes para a Arménia e segue para a Hungria, e portanto é aqui uma maratona de praticamente uma semana, com 2 jogos pelo meio, com um grupo de 23 jogadores. Vale o que vale, mas eu diria que seria melhor outro cenário que não este de começar os 2 jogos fora, mesmo com um favoritismo para Portugal. Vou insistir aqui só um bocadinho neste tema, começar na Arménia e depois na Hungria é negativo? A Arménia é uma equipa em construção, também já falaremos sobre isso. Portugal tem um histórico difícil na Arménia e vai jogar num estádio, num ambiente adverso, 50 mil espectadores. Portugal, aliás, tem 3 jogos na sua história na Arménia, só ganhou 1. É curioso que todos os golos que Portugal marcou na Arménia foram por Cristiano Ronaldo, também não deixa de ser um dado interessante, mas Portugal empatou a caminho do Mundial 98, empatou a 0, empatou a 1 a caminho do Euro 2008, um golo do Cristiano Ronaldo, e ganhou a caminho do Euro 2016, já na parte final, com 3 golos de Cristiano Ronaldo, no hat-trick, uma vitória por 3-2. Também esse um jogo bastante complicado. Portugal teve um expulso, salvo erro, o Tiago, e acabou a sofrer nos últimos minutos. Portanto, é uma Arménia que passou pelo seu melhor período, se calhar nessa altura. Agora não é uma Arménia tão forte quanto isso, mas mesmo assim é uma seleção bastante secundária. Portanto, é um jogo que Portugal, em condições normais, vai ganhar. A minha grande questão é mesmo a Hungria. A Hungria vai ser para mim, o jogo mais difícil nesta fase de grupos, neste apuramento. É apenas em 3 meses, como tu dizias na introdução. São 3 meses em que não há aqui grande tempo para experiências. Não há amigáveis para preparar, é chegar e jogar, é chegar e voltar a jogar, portanto, setembro, outubro, novembro. Esta é bastante delicada. A seguir, 2 jogos em Alvalade, em outubro, e aí Portugal pode encaminhar o apuramento contra a Irlanda e contra a Hungria, mas este jogo contra a Hungria, na Hungria, em Budapeste, é de facto o jogo que eu olho com maior grau de risco, e é onde Portugal tem que estar a um nível muito elevado, e acredito que normalmente Portugal, no segundo jogo, também já com mais treinos, acaba por ter sempre exibições mais afirmativas, e por isso, nesse capítulo, ainda bem que não é ao contrário e que o primeiro jogo não é na Hungria. Luís, olhando agora para as opções de Roberto Martínez, quais é que são as dúvidas do 11 português? A grande dúvida, desde logo, é do lado direito, não havendo Diogo Dalot. Nuno Tavares foi chamado, mas todos sabemos que ele joga do lado esquerdo e, portanto, ele é muito mais uma alternativa a Nuno Tavares. Sabemos da polivalência de João Cancelo, que já não jogava na seleção desde novembro. João Cancelo, se calhar no desenho inicial, era aquele jogador que tanto podia jogar à esquerda como à direita. Agora, diria que é a opção natural do lado direito, se bem que também já assistimos a João Neves a começar
nesse corredor, a fazer um trabalho muito específico também com o Pedro Neto, em que há ali quase portanto, o Pedro Neto a jogar por fora, o João Neves a ir para dentro e depois a juntar-se aos médios, e vimos isso, aliás, na fase final, no play-off da Liga das Nações. Não foi propriamente uma experiência que tenha corrido muito bem. Eu acho que foi mais uma opção do Roberto Martínez para encaixar tanto talento, porque no meio-campo o João Neves e o Vitinha conhecem-se muito bem e vinham de serem campeões europeus, mas havia também Bruno Fernandes, havia Bernardo Silva. Portanto, a grande dúvida é como é que o Roberto Martínez vai arrumar aquele lado direito, sendo que, tendo em conta as opções que existem, e neste caso as que não existem, obviamente não vou estar a falar de Diogo Jota, e desde logo esse aspecto mental é também uma das grandes curiosidades que temos para este jogo e para a forma como a seleção se vai unir, tendo em conta a dor em relação a Diogo Jota, mas falo de Rafael Leão, que é sempre uma opção que espreita a titularidade. Várias vezes foi titular, no Europeu foi titular, na Liga das Nações não o foi, mas é um nome sonante, não está, e provavelmente isto dá espaço a que Roberto Martínez preencha os seus jogadores, os seus médios que gostam de ter bola, todos no meio campo. O que é que eu estou a imaginar? Nuno Mendes à esquerda, os centrais, João Cancelo à direita, e depois no meio campo a ver Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e até Bernardo Silva, com Bernardo Silva a fazer o que muitas vezes faz, ou a estar em zonas interiores, ou a partir da linha direita para dentro, e depois ainda a ver Pedro Neto, que não é propriamente um jogador com grande tendência para o lado esquerdo. Portanto, aqui pode haver uma flutuação um bocadinho diferente, com Pedro Neto à direita e com um destes médios a cair um bocadinho mais para o lado esquerdo e a fazer as compensações para Nuno Mendes ter mais à vontade para subir no terreno, e todos sabemos o que é que Nuno Mendes tem feito nos últimos tempos pela seleção. Portanto, esta é a dúvida é coletiva, mas parte do lado direito. E depois há uma dúvida mais específica, que é no centro da defesa. Ruben Dias é indiscutível, claro, e depois a questão é quem é que o acompanha. Gonçalo Inácio e Renato Veiga, nos últimos jogos de seleção, pareceram estar a discutir esse segundo lugar no centro da defesa. A verdade é que o Renato Veiga faz agora nova transferência e no Villarreal ainda não é um titular, portanto, por esse lado poderá perder aqui um bocadinho de importância no momento apenas, e Gonçalo Inácio poder cimentar-se, mas ao mesmo tempo aquele que nos últimos compromissos foi o quarto central, António Silva, foi esse quarto central em momentos bastante mais frágeis do ponto de vista exibicional pelo Benfica. Nesta altura do Mundial de Clubes e este arranque de época, é um António Silva outra vez a um nível muito alto, e parece-me que entra aqui na discussão com Gonçalo Inácio. Tendo em conta que há 3 dias de intervalo, tendo em conta que há viagens pelo meio e tendo em conta também a gestão que o Roberto Martínez vai fazendo, não acredito de todo que seja apresentado um 11 na Arménia e o mesmo 11 na Hungria. Portanto, sempre a haver 3, 4, 5 alterações, e acredito que no centro da defesa, num dos jogos jogará o Gonçalo Inácio, que agora também no Sporting já joga a 2, e no outro jogo poderá entrar o António Silva, e olhando para Ruben Dias como indiscutível. E olhando agora para o adversário de amanhã, a Arménia, quais é que são os perigos que esta seleção nos pode provocar? Desde logo a Arménia tem tido um turbilhão no banco de suplentes. A Arménia, desde a saída de Mkhitaryan e de outras referências, está-me a escapar o nome daquele jogador que até jogou no Marítimo, também acabava em Tarian, mas que também foi, aliás, era o número 10 da equipa há uns anos. Mas esta geração, que à escala da Arménia até era mais ou menos a geração dourada, desapareceu. Estão a aparecer novos jogadores. Ghazarian, exatamente, obrigado. Esteve no Marítimo e salvo erro no Chaves. Esta geração ainda é uma geração muito à procura da sua identidade. É um selecionador novo, vai fazer o seu primeiro jogo, o Melikian, que foi treinador do Pionic nos últimos anos, foi campeão 3 vezes nos últimos 4 anos
aliás, nos últimos 5 anos na Arménia, mas é uma equipa sem grande expressão, é uma equipa que tem boas soluções na meia distância, que tem extremos relativamente interessantes, mas depois falta-lhes um matador. Há um nome que é o Grant Leon Ranos, que joga no Mönchengladbach, um avançado de 22 anos, teve um impacto muito grande quando começou nas 2 primeiras internacionalizações, marcou 4 golos, mas desde então já fez 17 e nunca mais marcou. E portanto há ali uma pólvora seca na Arménia. Vamos ver como é que vai ser agora com o novo selecionador, e isso obviamente, e o Roberto Martínez falou nisso na divisão, isso traz uma nova injeção de moral, mas é uma Arménia muito débil. Para dar um exemplo, para fechar esta questão, a Arménia esteve na Liga C, da Liga das Nações, ficou no segundo lugar e por isso conseguiu o acesso ao play-off para jogar contra uma equipa, um terceiro classificado da Liga B, para ver quem é que se subia ou se ficava. Jogou contra a Geórgia e no acumulado, em março, perdeu 9-1. Portanto, é uma Arménia débil, em construção e sem expressão. Portanto, é um jogo que tem que ser considerado, mesmo na Arménia, mesmo em Yerevan e com um ambiente adverso, em Portugal tem que o assumir e tem que o ganhar. Luís, para terminar, haveria ou não espaço para trazer caras novas para a seleção? Aquilo que há pouco estávamos a falar deste apuramento em velocidade supersónica, como agora vai passar a ser assim, com a inclusão da Liga das Nações, com quase o fim dos amigáveis, faz com que esse espaço seja muito mais reduzido. Claro que as pessoas levantam nomes, nós próprios, antes da convocatória, levantámos 5 possíveis nomes de jogadores que se estavam a evidenciar. Já foi a convocatória e depois disso houve mais uma belíssima exibição do Alberto Costa, que, até tendo em conta agora a lesão do Dalot, faz questionar, não faria sentido o Alberto Costa ser chamado, mas o Roberto Martínez, não diretamente por esse nome, mas explicou que o Nuno Tavares, que tinha sido o 27º jogador na Liga das Nações, era o único que com um treino ia estar adaptado e disponível para jogar se fosse preciso, e portanto esta continuidade é sempre muito valorizada pelo Roberto Martínez. Ele, desde que chegou, que parece-me evidente o seu critério, e o critério, nós todos temos um critério diferente, já sabemos que somos 11 milhões de selecionadores, mas o de Roberto Martínez é muito claro, ele prioriza a continuidade. E mesmo que as exibições sejam discretas, mesmo que os jogadores mudem de realidade, como os vários jogadores que foram para a Arábia Saudita, o selecionador mantém-se muito agarrado ao seu grupo, à coesão do seu grupo, e eu acho que aí há um lado muito positivo, que é este facto de tu chegas, tens 3 ou 4 treinos, tens que jogar, para estares a criar novas dinâmicas, para estares a incluir jogadores que ainda não conhecem o grupo, tem que ser algo muito específico, um jogador muito capaz para se adaptar e para responder no imediato, e por isso eu acho que vai haver muito pouco espaço agora, em outubro ou em novembro, para termos aqui muitas caras novas. Pode aparecer 1 ou 2 ou 3 jogadores que de facto estejam a fazer exibições colossais nos seus clubes a um nível alto, mas em conceito acho que o Roberto Martínez vai sempre ter o seu núcleo, que é um núcleo bastante alargado. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de subscrever e seguir o canal do 00 e todas as outras redes sociais.